Olá, malta. Bem-vindos a mais uma introdução a um jogo. O jogo que eu escolhi hoje é o Dinogenix. Podem ver aqui a capa do jogo. Este jogo é um Eurogame de alocação de trabalhadores e gestão de recursos, em que o nosso objetivo é construir o melhor parque temático de dinossauros do mundo. E, neste caso, ser o mais bem sucedido. Pensem neste jogo como Parque Jurássico em forma de jogo de tabuleiro. Portanto, se gostarem do tema, é um jogo que é interessante para muitas pessoas. Eu pessoalmente gosto bastante de dinossauros e acredito que acreditei bastante neste projeto, pelo que fiz o projeto do Kickstarter. O jogo, entretanto, já saiu há uns 2 anos, pelo menos, e já foi entregue, já veio com uma expansão, portanto, e eu hoje queria dar-vos aqui mais ou menos uma ideia dos conceitos gerais do jogo e como é que o jogo funciona. Bom, antes de tudo, queria só demonstrar que este jogo tem muita coisa a acontecer, tem muito material, tem muita informação, mas não é um jogo complicado, muito pelo contrário, até é um jogo relativamente simples, porque, como eu disse, é um jogo de alocação de trabalhadores e de gestão de recursos, e neste aspecto é um jogo muito semelhante a bastantes outros jogos do mesmo estilo. É um tema, ligeiramente diferente. O jogo funciona à base de de várias fases distintas, que eu vou mostrar aqui. Portanto, temos aqui duas fases, que é a Open Season Phase e a Upkeep Phase. E na Open Season Phase há 6 passos disponíveis, sendo que no Upkeep Phase, ou fase de manutenção, temos 7 passos. Na realidade, eu vou só tirar aqui esta sleeve, que é para ajudar aqui com a informação. Vocês, na realidade, o que têm aqui é a informação. Tem aqui uma carta que ajuda com a informação referente às fases de jogo. Portanto, na Open Season Phase, o que vocês têm aqui é primeiro determinar a ordem de turno, baseado na reputação, que eu já vou explicar o conceito, ir buscar visitantes, receber dinheiro pelos visitantes, avançar e resolver os eventos, refrescar os edifícios disponíveis e colocar trabalhadores. Para exemplificar a maioria dos conceitos, eu vou explicar-vos quais é que são os conceitos gerais. Antes de tudo, vou começar aqui por este primeiro tabuleiro. Este jogo tem 3 tabuleiros. Tem o tabuleiro principal, que é o tabuleiro de jogo, que já lá vamos, que é aquele tabuleiro grande ali. E depois tem aqui um tabuleiro próprio, que é o tabuleiro de manutenção. Este tabuleiro... Este tabuleiro tem aqui várias informações, nomeadamente tem aqui em baixo a informação da reputação. Portanto, todos os jogadores vão ter aqui uma tabela de reputação. Quero também referir que este tabuleiro tem relevo, ou seja, este cubo que está aqui mesmo encaixado. Como podem ver, ele está mesmo preso. Não vou virar porque a gravidade ganha, mas isto ele vai avançando e vocês têm sempre aqui a possibilidade de prender o cubo na vossa reputação. Portanto, isto é uma reputação. Há 5 cores possíveis, portanto, há 5 jogadores disponíveis. O jogo joga até 5 jogadores, portanto cada jogador vai ter uma tabela própria de reputação. Temos depois aqui também este marcador que demonstra qual é que é, primeiro, a season que está ativa e a season que vem a seguir. Neste caso, a que está ativa é a season 1 e a seguir vem a season 2. E depois mostra também aqui os benefícios mediante os jogadores. O que é que os jogadores ganham relativamente às informações referente às informações dos visitantes. Portanto, que eu também já vou explicar. Mas também é uma informação relativamente simples, como podem ver aqui, esta informação, só ajustar aqui este cubo, esta informação é relativamente simples de ler. Aqui em cima temos a season ativa, diz aqui que não há visitantes, portanto não há dúvidas, e depois diz aqui nos jogadores seguintes, diz aqui o que é que vão ganhar em termos de visitantes. Portanto, o primeiro jogador ganha 2, o segundo jogador ganha 2 e por aí fora.
Claro que isto só se aplica a todas as seasons menos a primeira. Neste caso, então, quando passarmos para a season que vem a seguir, portanto, que é a segunda, fazemos isto, portanto, gerimos aqui, fazemos um slide, digamos assim, para o lado esquerdo, e já temos aqui a segunda season ativa, sendo que o primeiro jogador ganha 3 visitantes, o segundo ganha 2, o terceiro ganha 2, o quarto ganha 1 e o quinto ganha 1. Depois temos aqui 2 visitantes de bónus que vão ser distribuídos para os jogadores com mais reputação, assumindo que eles têm espaço no seu tabuleiro. Portanto, é mais ou menos assim que funciona a gestão da informação. Portanto, isto depois vai virando. E como podem ver depois aqui na Season 4, vamos ter aqui um símbolo de mais um boneco. Significa que nós vamos ganhar mais um trabalhador. Portanto, na Season 4... Na Season 4 vocês podem ver que vamos receber mais um trabalhador e por aí fora até chegarmos à última Season em que já estamos a receber 5 visitantes. A última Season, exatamente, a última Season que vamos receber já 5 visitantes para o primeiro jogador, depois 4, 4, 3 e 3. Portanto, é assim que funciona a leitura deste tabuleiro. Já lá vamos também depois a mais informação relevante. Esqueci-me também de mencionar que neste tabuleiro também há esta informação referente à ordem de turno. Portanto, isto representa a ordem de turno. Portanto, o primeiro jogador está aqui. Mais uma vez, temos esta é uma peça de madeira, interessante. Depois, mais uma vez, temos aqui relevo, o que significa que esta peça vai encaixar ali e depois é só pegar nela e virar e colocá-la noutro sítio se for necessário. Portanto, este aqui é o primeiro tabuleiro. Depois há um segundo tabuleiro, que é este, que é um tabuleiro individual para cada jogador. Cada jogador vai ter um tabuleiro destes, sendo que temos também aqui um marcador a dizer exatamente qual é que é o valor dos nossos dinossauros. Portanto, vamos começar no 0. Este valor será transformado em pontos no final da ronda, que eu já explico, mas temos aqui um tabuleiro, sendo que este tabuleiro está dividido em 2 secções. Temos aqui uma secção para o parque propriamente dito, para as instalações do parque, e depois temos aqui digamos, a parte verde onde estão as instalações dos dinossauros que podem ser visitadas. Depois temos aqui um lugar também para os nossos trabalhadores, que eu para já vou deixá-los aqui de lado para não interferirem aqui muito com a informação. Mas depois temos aqui algumas redes eletrificadas, digamos assim, ou aquilo que se chama cercas de contenção, que eu já explico. Temos depois aqui uma tabela em que mostra os dinossauros, tem o nome do dinossauro, mostra o valor em pontos, o valor em reputação e também aqui o habitat que requer para ele estar contente. Os dinossauros têm um requerimento mínimo em termos de habitats, que eu já vou explicar, e é através aqui deste tabuleiro que cada um vai gerir o seu parque. Também já vou explicar esta informação. Temos depois aqui o tabuleiro principal, onde vai decorrer a maioria da ação, que é nomeadamente os locais onde nós vamos colocar os nossos trabalhadores. Estes trabalhadores que estão no nosso parque, na realidade vão ser alocados aqui a estes espaços do tabuleiro que permitem fazer várias coisas. Como eu disse, isto é um jogo de alocação de trabalhadores, perfeitamente normal, não tem nada de especial, mas o tema, como eu disse, é sobre dinossauros. Portanto, passando então aqui à fase de alocação de trabalhadores. Depois de toda a gente fazer a sua fase de alocação de trabalhadores, passamos à fase de manutenção, em que aqui vamos ser obrigados a fazer a manutenção do nosso parque. E depois aqui temos várias opções disponíveis. Temos aqui os carnívoros, temos aqui os rampages, ou seja, os dinossauros podem ficar zangados e podem fugir. E se fugirem para o nosso parque é perigoso, porque podem matar pessoas. E depois temos aqui um pequeno problema. Depois vamos devolver os visitantes do nosso parque para o supply normal. E vamos ganhar 3 pontos por cada par de visitantes que conseguirmos devolver. E a seguir vamos ganhar os pontos de recursos dos dinossauros e de alguns edifícios. Finalmente vamos buscar os trabalhadores. Avançamos aquela peçazinha para marcar os visitantes e continuamos para a próxima season.
Portanto, há vários conceitos importantes no jogo que é preciso referenciar. Muitos deles regem-se à volta destas cartas. Estas cartas que aqui estão são as cartas de dinossauros, ou seja, são as cartas que dizem o que é que os dinossauros realmente valem e o que é que nós precisamos para criar dinossauros. As cartas têm aqui um número grande em cima, significa que é o número de cartas necessárias para nós podermos criar um dinossauro. Ou seja, isto é um jogo em que também temos de fazer um set collection. Portanto, temos de colecionar cartas iguais para poder fazer dinossauros. Os dinossauros têm, portanto, aqui o nome. Posso explicar que isto é uma carta de ADN, ou seja, o que nós estamos realmente a fazer é juntar ADN de dinossauros para poder criar dinossauros em laboratório e colocá-los no nosso parque. Como toda a gente sabe, os dinossauros são extintos, portanto não é propriamente fácil ter dinossauros no nosso parque. Isto aqui é o número mínimo de cartas que precisamos de ter, e é o número mínimo, máximo, é o número requerido, digamos assim. Portanto não há nem mínimo nem máximo, portanto há um número requerido, são 2 cartas. Temos aqui um dinossauro, o nome do dinossauro, isto é um Gallimimus, por exemplo. Diz também o tipo de alimentação que ele precisa, portanto isto é um omnívoro, significa que ele não precisa de comer carne. E temos aqui o valor de venda, ou seja, se nós não quisermos esta carta, por qualquer motivo, porque achamos que esta carta não nos dá jeito, podemos vendê-la no mercado, por aquele valor. Temos também o preço de compra, ou seja, esta carta também pode estar no mercado e podemos ir lá comprá-la pelo valor que está. E depois temos aqui em baixo várias informações. Temos aqui o valor em pontos que dá, temos aqui o valor em reputação e temos aqui o valor mínimo do recinto que eles precisam. Os dinossauros, todos eles têm uma habilidade especial, neste caso, Simple Genome DNA Requirement is 1 while you have at least 1 Gallimimus in your park. Ou seja, o primeiro Gallimimus precisa de 2 cartas. A partir do momento que tivermos pelo menos só é preciso uma carta, porque eles multiplicam-se como galinhas. Portanto, é assim uma coisa impressionante. Temos também a possibilidade de posso mostrar aqui outro. Temos aqui um outro dinossauro, um Triceratops, que toda a gente conhece, que é herbívoro, tem o mesmo requerimento de 2. Venda de carta 2, compra de carta 3. É um herd animal, ganha um ponto de vitória adicional por cada 2 Triceratops que estejam no mesmo recinto. Vale 2 pontos, 1 de reputação e tem um recinto de 1. Para explicar o que é um recinto, eu vou voltar aqui ao tabuleiro de jogador. Cada jogador vai ter este tabuleiro e neste caso, para vocês podem ver, um recinto é um espaço fechado. Portanto, isto que está aqui é um recinto porque é um espaço fechado dos 4 lados. Se eventualmente eu tivesse isto assim, isto não é um recinto fechado, porque é preciso fechar aqui e aqui deste lado para poder ter um recinto fechado. Portanto, neste caso, voltando a colocar isto no mesmo sítio, cá está, tudo de volta. Neste momento temos um recinto fechado com um espaço de 1. Portanto, este recinto que aqui está, que eu estou aqui a desmontar, tem na realidade um espaço de 1. Portanto, e este valor também tem a ver com os requerimentos que cada um dos dinossauros tem. Portanto, um espaço de 1. Se eu comprar mais cercas e colocá-las no meu... Imagino que eu coloco mais cercas, portanto, posso fazer isto. Portanto, colocando mais cercas ali no tabuleiro, tenho neste momento um espaço, um recinto com 3 espaços. Portanto, cada dinossauro tem um requerimento. Portanto, e esses requerimentos estão também todos aqui nesta informação de lado do tabuleiro. Portanto, são estes recintos que aqui estão, deste lado, que eu vou-vos mostrar aqui com o lápis. Portanto, este recinto aqui, este espaço aqui a verde com as cercas, é o número mínimo de espaços que o recinto tem de ter. Atenção que o recinto tem de estar fechado. Há algumas exceções, mas normalmente os recintos têm de estar fechados. Portanto, a partir do momento em que nós conseguirmos ter 2 cartas de Triceratops, por acaso estão aqui 2 no mercado, portanto temos aqui
2 cartas de Triceratops significa que eu posso fazer uma ação para criar um Triceratops, de criar um dinossauro. E neste caso, depois de criar um dinossauro, depois de criar o Triceratops, vou aos nossos sacos de Dino Meeples, que podem ver, tenho aqui um Dino Meeple de um Triceratops, vou colocar no meu parque. Portanto, vou colocar aqui no meu parque. Como podem ver, tenho aqui um Triceratops no meu espaço de 3. Na realidade, o Triceratops não precisa de tanto espaço, mas é só para dar-vos aqui um exemplo para facilitar. Portanto, como é que depois o jogo funciona em termos de informação? Portanto, todos os recintos vão iniciar o jogo com um hotel. O hotel vai ser este espaço que aqui está, em que tem aqui 2 quadrados vermelhos, significa que tem espaço para 2 visitantes. É possível comprar mais hotéis. Se forem ver aqui, estão vários hotéis disponíveis para compra. Todos os hotéis têm aqui, todos os edifícios, isto é um edifício, todos os edifícios têm aqui a informação referente ao tipo de edifício que é. Portanto, isto é um hotel. Tem aqui o custo, tem aqui o tipo de edifício e tem aqui, se eu conseguir focar, e tem aqui o número de pontos que vale. Tem também aqui uma informação com uma determinada cor, a dizer em qual dos espaços ou em qual das zonas do tabuleiro é que aquele edifício se encaixa. Ou se encaixa na zona verde, ou se encaixa na zona cinzenta. No caso dos hotéis, eles encaixam-se na zona cinzenta. Atenção que os espaços que aqui estão são extremamente limitados, portanto só há 7 espaços do lado cinzento e há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 do lado verde. Portanto, é preciso também gerir um pouco o espaço. Neste caso, para termos uma noção de como é que funciona o turno, portanto, eu vou explicar aqui mais ou menos as ideias. Portanto, temos aqui novamente a carta de turno. Temos aqui, onde é que está? Player order, take turns placing one worker until no workers remain. Portanto, vamos colocar os trabalhadores. Para explicando o que é que cada um dos espaços faz, eu vou mostrar-vos aqui um pouco este tabuleiro. Vou aproximar aqui um bocadinho o tabuleiro. O tabuleiro tem várias informações. Portanto, temos aqui o mercado de ADN, que é esta zona que aqui está. Portanto, um mercado de ADN onde podemos ir comprar ou vender cartas, sendo que a última carta tem sempre um desconto de 2 na venda. Na compra, aliás, não na venda. A venda é sempre pelo valor normal. E temos então aqui várias informações que nós podemos perceber. Portanto, antes de tudo, temos também aqui a Newsroom, que é um local onde estão os eventos. Há sempre 2 eventos à vista, que na primeira fase há sempre um evento que avança. Portanto, neste caso temos aqui um evento que está no upcoming. Portanto, na próxima ronda, este evento vai para a zona ativa e entra um evento novo. O que significa que nós temos sempre um turno de avanço para termos aquela informação disponível. Por exemplo, este evento que aqui está, que eu vou mostrar, diz que workers may not be played to the ferry or timeshare this season. Isto são 2 espaços específicos. Significa que há aqui uma tempestade e não é possível colocar os nossos trabalhadores nestes 2 espaços. Se formos a ver o evento que está no upcoming, na zona que vem a seguir, the player with the most victory points must either discard for money or allow other players to gain 3 victory points. Portanto, como podem ver, nós temos sempre pelo menos um turno de informação sobre o que é que vai acontecer e podemos planear de acordo com a informação que tivermos disponível. Neste caso, então, vou-vos explicar-vos o que é que cada um destes espaços representa e o que é que cada um destes espaços faz. Vou começar pelos mais simples. O ferry é um local onde nós vamos colocar um dos nossos trabalhadores para ganhar 3 de dinheiro. Não tem nada que saber. É muito, muito simples. Temos depois aqui também este espaço que é o timeshare. Portanto, são aqueles 2 espaços que estavam neste evento, que não podem ser usados, mas vamos imaginar que este evento não tinha sido. Portanto, no timeshare, que é aquele espaço que ali está, será possível ganhar 1 de dinheiro e um visitante. Neste caso, é um repórter que vem fazer uma reportagem sobre o nosso parque. Portanto,
estamos a receber um visitante e estamos a receber dinheiro para isso. Depois temos aqui esta informação, que é o site A. O site A, o que permite fazer é, temos aqui 3 espaços, sendo que, dependendo do número de jogadores, claro, sendo que este espaço o que permite fazer é ir buscar 2 cartas de ADN. Nós começamos o jogo com 3 cartas de ADN na mão, portanto tenho aqui as 3 cartas que eu já tirei, portanto tenho aqui 2 de anquilossauros, 2 cartas de anquilossauros e um DNA de Raptor. O DNA de Raptor é muito interessante, que vocês já vão perceber. Portanto, ou seja, eu se calhar eventualmente posso, visto que não tenho ali no mercado nenhuma destas, poderia eventualmente vender uma das cartas, ou posso tentar ir à procura de mais cartas de ADN aqui ao baralho. Portanto, quero ver se há aqui alguma coisa de jeito. Portanto, o que é que eu tenho? Tenho aqui um Tiranossauros e um Anquilossauros. Tive sorte. Portanto, tenho aqui já 3 cartas de Anquilossauros. Portanto, neste momento já posso criar um Anquilossauros desde que tenha o habitat necessário para ele. Portanto, ele vai valer-me 4 pontos, vai-me valer 1 de reputação e vai-me valer 2 e vai precisar de um recinto com pelo menos 2 espaços. Portanto, aqui temos 3 espaços para o site A. Temos depois aqui um outro espaço que é o uplink. O uplink permite jogar cartas de manipulação. Este jogo tem 3 baralhos, além do baralho de eventos e do baralho de ADN, tem também o baralho de manipulação. O baralho de manipulação são as cartas que permitem manipular, como o próprio nome indica, o jogo, e neste caso permite jogar eventos da mão, eventos próprios da mão, que podem ser benéficos para nós ou podem ser ataques aos outros jogadores. Por exemplo, esta carta aqui, choose an opponent, they may give you 2 DNA or 2 E-DNA cards to gain 5 points. Esta carta aqui, por exemplo, remove an unoccupied facility tile from your park and score points equal to its buy cost. A renovação. Temos também aqui outra carta. Temos, por exemplo, esta aqui, misdirection, reposition up to 3 opponent workers to empty action spaces. Ou seja, basicamente nós podemos também libertar espaços que estejam ocupados pelos outros jogadores. Temos também aqui uma outra carta, o Private Screening, ganhar pontos igual à reputação combinada de 3 espécies de dinossauros diferentes, ou ganhar 2 pontos por cada jogador que esteja à nossa frente na Reputation Track. Portanto, estes são eventos que nós podemos jogar da mão para manipular as condições do jogo. Portanto, há também aqui esta informação e esta mecânica que nós podemos usar. Temos depois também aqui, para exemplificar aqui um pouco melhor, temos depois aqui o Boneyard, ou seja, temos aqui o cemitério de dinossauros, para onde vão os dinossauros que foram rejeitados, portanto o ADN que foi rejeitado. Este Boneyard vai começar com 4 cartas ali, são cartas de ADN perfeitamente normais, que saem do baralho. Portanto, temos aqui um Pterodáctilo, um Brontossauro, um Raptor e um Triceratops. Portanto, estas cartas é possível ir buscar. O que nós temos de fazer é simplesmente colocar um trabalhador aqui e ganhar um escândalo para poder ir buscar uma carta que esteja ali no Boneyard. Um escândalo é um tokenzinho destes. Estes tokens, aquilo que fazem, eles não fazem nada no imediato. O que fazem é, no final do jogo, quando formos fazer a pontuação final, se tivermos um token destes, este token vai valer 6 pontos negativos. Portanto, termos um token destes no nosso tabuleiro vai-nos dar 6 pontos negativos. Felizmente, há maneiras de nós podermos libertar-nos de tokens aqueles. Portanto, temos ali a possibilidade de ir à agência, que nos permite ir buscar 2 cartas aqui ao baralho de manipulação e, ao mesmo tempo, descartar um escândalo. Portanto, é fácil livrar-nos destas coisas. Temos é de ter o timing certo. Temos depois aqui a quinta. A quinta, o que nos permite fazer é ir buscar 3 cabras, ou 3, sim, neste caso são goats, são cabras. As cabras são... Temos uns meeples destes também, portanto, cabrinhas, como podem ver. Estas cabrinhas são carne, são recursos para alimentar os carnívoros. Ainda não apareceu nenhum carnívoro, mas os carnívoros também têm de ser alimentados e só podem ser alimentados com carne, porque são carnívoros. É a lei natural. Temos depois aqui um outro
espaço, que é o site B. Portanto, tínhamos aqui o site A, temos ali o site B. O site B o que permite fazer é permite ir buscar 3 cartas daquele baralho para juntar à nossa mão, mas em simultâneo temos de mandar 2 cartas fora para o descarte. O descarte vai sempre para fora do tabuleiro, ali ao lado, nunca vai para o boneyard. Há maneira de cartas irem para o boneyard, que eu já explico. Depois temos aqui o Dinogenics EOM, o que significa que aqui é o sítio onde nós vamos efetivamente criar dinossauros, ou seja, colocamos ali um trabalhador e podemos então a seguir entregar cartas de ADN. Neste caso então eu tenho aqui 3 cartas de Ankylosaurus, vou entregar 3 cartas de Ankylosaurus, que é aquilo que ela precisa, vou descartar as cartas, coloco-as aqui de lado e vou buscar um Ankylosaurus. Vou buscar aqui um Ankylosaurus aos meus sacos. Portanto, tenho aqui um Dino Meeple de Ankylosaurus, como podem ver, e vou colocá-lo no meu espaço com o Triceratops que já lá estava. Há uma questão importante que normalmente os dinossauros não partilham espaços, ou seja, espécies diferentes não partilham espaços, só partilham com a mesma espécie. O Ankylosaurus é especial, como podem ver aqui na própria carta. Eu vou até exemplificar. O Ankylosaurus, como podem ver, é especial, é defensivo, significa que ele consegue partilhar um habitat com qualquer espécie. Portanto, neste momento já temos um Ankylosauro. Vamos assumir que tínhamos aqui só um Ankylosauro, tínhamos aqui este espaço. O Ankylosauro, o que vale em termos de pontos é aqui, mostrando aqui a informação onde é que ele está. O Ankylosaurus está aonde? Está aqui algures. Está aqui, por acaso, acho que meti um Stegossauro. Portanto, também não sei. Também não sei o que é um dinossauro, como deve ser. Portanto, meti um Stegossauro, eu já corrijo. Portanto, temos aqui um Ankylosauro, naquele está. O Ankylosaurus vale 4 pontos, o que significa que nós marcamos aqui 4 pontos correspondentes ao nosso Ankylosaurus, feito à base de um Stegosaurus. Portanto, eu vou só corrigir aqui e colocar um Ankylosauro. Eles são muito parecidos. Como podem ver, o Dino Meeple até é bastante parecido. Portanto, temos aqui um Ankylosauro, o tanque, digamos assim, portanto, que já está ali no sítio. E neste momento temos ali já o marcador nos 4 pontos, que é aquilo que o Ankylosauro dá. O Ankylosauro também vai dar um de reputação, o que significa que nós vamos então aqui ao nosso marcador, ao nosso outro tabuleiro, e colocamos aqui a nossa reputação em 1. Okay? Pronto. A reputação está em 1. Os pontos que estão ali no nosso tabuleiro são pontos que nós vamos ganhando na fase de manutenção. Ou seja, nós não ganhamos aqueles pontos imediatamente. O que acontece na fase de manutenção, já vou explicar, é que todos os pontos que temos ali marcados no nosso tabuleiro vão ser adicionados à nossa pontuação no tabuleiro principal. Eu já vou explicar essa parte. Só para finalizar então aqui um pouco melhor as outras ações, nós temos também aqui uma ação chamada Outsource, que nós gastamos 2 de dinheiro para podermos usar um espaço que já esteja ocupado por outro jogador. Não podemos usar um espaço que esteja ocupado por nós, mas podemos usar um espaço que esteja ocupado por outro jogador. E finalmente, a ação mais complexa que nós temos é a ação do City Center, em que temos aqui 5 espaços, mediante o número de jogadores, mas a ação do City Center permite fazer 2 ações diferentes do City Center. Uma das ações que nós podemos fazer é usar o mercado, e usar o mercado tem a ver, como eu disse, com estas cartas que aqui estão. Portanto, nós podemos comprar ou vender uma carta. Se comprarmos uma carta, nós compramos a carta do sítio correspondente, o que significa que deixa ali um espaço, e pegamos nesta carta, pagamos o valor correspondente, que neste caso será 2, e colocamos esta carta na mão. Podemos também comprar esta, se der imenso jeito. Podemos ir buscar aqui o Triceratops, que custa 2, aliás, que custa 3, mas na realidade, como tem um desconto de 2, este Triceratops na realidade só custa 1. Colocamos esta carta na mão, aquele espaço fica livre. O que é que pode também acontecer? Nós podemos também vender cartas, ou seja, se nós vendermos cartas, nós vendemos
para o mercado e vendemos pelo o valor de venda. Neste caso, imagina na mesma carta de 3 Ceratops, vendemos pelo valor de 2 e vamos sempre vender para o espaço mais à esquerda. Neste caso, significa que nós vamos vender para este espaço que está ocupado. O que vai acontecer aqui é simples. Nós vendemos para este espaço. Se estiver aqui alguma coisa, vai empurrar e vai colocar o espaço ali. Ou seja, tínhamos um espaço vazio e vamos colocar sempre no primeiro. Se por qualquer eventualidade nós quisermos vender uma outra carta, num outro turno, ou outro jogador quiser fazer o mesmo, por exemplo aqui um Tiranossauros, que até vale bastante dinheiro, podemos vender aqui Tiranossauros por 4, o que significa é, vendemos sempre para o primeiro espaço, portanto, como está este espaço ocupado, ele vai empurrar, o que significa que esta carta que está aqui no terceiro espaço vai ser empurrada para fora de jogo e vai para o Boneyard. E é assim que entram cartas no Boneyard, é através do mercado. Nós podemos estar aqui a manipular. Outra ação que nós podemos fazer aqui no City Center é comprar 3 cercas. Nós podemos ir aqui ao supply de cercas, portanto podemos ir aqui a comprar 3 cercas e comprar 3 cercas custa 2 de dinheiro. O dinheiro, nós vamos começar com uma quantidade de dinheiro, dependendo dos jogadores, o dinheiro é representado por estes marcadores, por estas peças. Uma coisa que também podemos fazer aqui, isto aqui tem 4 ações disponíveis, nós podemos também comprar um edifício. O jogo vai começar com uma série de hotéis disponíveis, como eu disse há pouco, os hotéis custam 3 de dinheiro, estão aqui marcados, e colocamos o hotel no nosso tabuleiro. Este tabuleiro aqui, podemos colocar aqui este hotel, e temos ali mais 2 espaços disponíveis para visitantes. Uma coisa que pode acontecer também é termos ter necessidade de reparar um edifício. Os edifícios podem ficar danificados se forem atacados por dinossauros. Se eles forem danificados, viramos o edifício para o lado oposto, o que significa que vamos colocá-lo neste lado, assim, e viramos para o lado oposto e colocamos ali no sítio correspondente. Portanto, nós podemos reparar edifícios. Porque é que é importante reparar edifícios? Porque os edifícios, além de nos darem todos os bónus, também nos podem dar pontos para o final do jogo. Isto é a fase de alocação de trabalhadores. Temos depois aqui a outra fase, que é a fase de manutenção. A fase de manutenção significa que nós primeiro vamos ter de alimentar todos os carnívoros. Os carnívoros são alimentados mediante o tipo de carnívoro que for. Por exemplo, a ver se eu descubro aqui um carnívoro. Temos aqui um Tiranossauros, cá está. Um Tiranossauros precisa de 2 de carne por season, por turno. Portanto, por cada Tiranossauro nós temos de lhe dar 2 de carne, que vamos buscar ali à quinta de ovelhas ou de cabrinhas. O Tiranossauros é enorme e tem aqui também uma habilidade especial. Dá 7 pontos de base, tem 3 de reputação, mas precisa, como podem ver, de muito espaço. É um Tiranossauro enorme. Tem também aqui um Destructive Roll 2 Dice during a Rampage Check. O Rampage Check tem a ver com a próxima fase de jogo, que é a fase onde nós vamos confirmar se os nossos dinossauros fazem um Rampage. Neste caso, confirmar se os nossos dinossauros estão felizes. Os dinossauros fazem um Rampage se as suas condições de vida não estiverem boas. Há duas condições para um dinossauro fazer Rampage. Ou um dinossauro está numa cerca ou num espaço que não é aplicável ou que não é adequado. Por exemplo, aqui o Raptor precisa de uma cerca de 1, pelo menos, portanto, e precisa de estar numa cerca apenas com Raptors. Portanto, não pode estar numa cerca com outros dinossauros, porque senão zanga-se. Pode atacar ou pode tentar fugir. O que acontece... Outra coisa que temos de cumprir é a alimentação. Portanto, se não conseguirmos alimentar os dinossauros, ou se não quisermos, vá-se lá saber por aqui, somos cruéis para os animais, não é propriamente muito bom, mas se não alimentarmos os animais, pelo menos os carnívoros, eles vão ficar zangados e vão tentar fazer aquilo que se chama um Rampage. O Rampage tem sempre a ver com o rolamento destes dados. Portanto,
há 3 símbolos disponíveis no regulamento de dados e os símbolos são... rola-se um dado e vemos o que é que acontece. Portanto, neste caso, em concreto, se sair este espaço, significa que o dinossauro danificou um edifício ou danificou uma estrutura. Se sair este espaço, sair esta face, aliás, o dinossauro comeu uma pessoa, ou comeu uma pessoa, e por cada pessoa que morrer no nosso parque, nós ganhamos um escândalo. Ou, na realidade, sair este, que é o melhor possível, o que acontece aqui é que os visitantes acharam que o dinossauro estar zangado fazia parte do espetáculo, portanto, ficaram extremamente satisfeitos e deram um de dinheiro. Portanto, este é o melhor resultado possível, mas é 1 em 6. O Tyrannosaurus Rex o que faz é rolar 2 dados e aplicamos os 2. Todos os outros dinossauros só rolam 1. O T-Rex, como é maior e mais feroz, vai rolar os 2 dados. Portanto, neste caso em concreto, o T-Rex vai comer 2 pessoas. As estruturas que são danificadas vai depender um pouco das estruturas que nós tivermos. Por exemplo, normalmente, se tivermos uma estrutura fechada, ou um recinto fechado, o dinossauro que vai fazer vai danificar uma das cercas. Vai danificar uma das cercas. E isso faz automaticamente com que o dinossauro deixe de estar num recinto adequado. Todos os dinossauros só fazem rampages uma vez, portanto, aquele dinossauro já não iria fazer rampages, por exemplo. Mas, se não fecharmos o recinto, da próxima vez que o dinossauro fizer rampages, ele vai fugir do recinto e vai atacar os nossos edifícios. E, neste caso, poderá danificá-los ou poderá comer pessoas. Portanto, é importante que haja também um elemento de manutenção ali do parque. Por isso é que temos aqui esta ação de reparar facilities. O reparar uma facility pode ser reparar ou uma estrutura, neste caso é reparar uma estrutura, pode ser ou um edifício, ou pode ser uma cerca. Neste caso uma cerca não, porque nós temos de comprar cercas, mas para repair facility normalmente é reparar um edifício e voltar a colocá-lo novamente usável. Esta foi a segunda fase da manutenção. Depois temos aqui a terceira fase em que nós devolvemos os visitantes ao General Supply. Portanto, nós basicamente vamos ter aqui visitantes no nosso parque. Nós temos de ter local para os colocar. Portanto, aqui neste tabuleiro nós vamos ter de colocar os visitantes nos espaços correspondentes aos hotéis. Portanto, neste caso em concreto, nós só temos aqui 4, o que significa que nós podemos ter até 4 visitantes no nosso parque. Não é mal de todo, porque nesta fase nós vamos devolver os visitantes. Os visitantes vieram só ver, não, foram para casa, não é? E ganhamos 3 pontos por cada par de visitantes que nós conseguirmos devolver sãos e salvos, sem serem comidos por dinossauros. Temos depois aqui a próxima fase, que é a fase de... onde é que está a fase 4? Que é Gain Victory Points and Any Seasonal Resources from Dinosaurs and Facility Towns. É nesta fase 4 da fase de manutenção que nós vamos então transformar os pontos que temos no nosso tabuleiro em pontos de vitória. Portanto, estes pontos que aqui estão vão permanecer, porque isto aqui é a contabilização dos pontos de todos os dinossauros que temos no nosso parque, mas neste momento fazemos aquilo que se chama bancar os pontos. Ou seja, eu tenho aqui 4 pontos e vou ganhar ali 4 pontos. Alguns edifícios poderão também dar pontos. Portanto, e é nesta altura que também iríamos fazer esta alteração. Temos depois aqui na fase 5 devolver os trabalhadores, ou seja, vamos buscar os trabalhadores. Na fase 6 vamos avançar o Visitor Overlay, portanto, que neste caso é aquela peça que eu vos mostrei no tabuleiro de manutenção, de reputação, e vamos para a próxima season. A próxima season vai abrir com... Como se chama isto? Vai abrir com a determinação da Player Order. Neste caso, nós vamos definir o Player Order neste tabuleiro, que aqui está. Portanto, neste tabuleiro, nós vamos definir a ordem de turno baseado na reputação. Ou seja, o jogador
que tiver mais reputação vai ser o jogador que vai ficar em primeiro e por aí fora. Portanto, há sempre esta forma de marcar a posição. Portanto, não é nada de muito complicado. Temos depois aqui Assign Visitors Based on Player Order, ou seja, olhando então aqui para este marcador, que aqui está, portanto, assumindo que estamos aqui na Season 4, neste jogo, estamos aqui na Season 4, o que significa que o primeiro jogador na ordem de turno vai receber 3 visitantes, o segundo vai receber 3 também, 3, 4, 2 e 2. E depois temos aqui 3 visitantes de bónus, ou seja, os visitantes de bónus são visitantes extra que apareceram e que não tinham reserva, ou neste caso, que não estavam planeados. Isto significa que estes visitantes vão ser também distribuídos por ordem de turno. Ou seja, o primeiro jogador vai ficar com todos os visitantes de bónus, desde que tenha espaço para os hospedar. Se não tiver, passa para o segundo jogador. Se não tiver, passa para o terceiro e por aí fora. Ou seja, nós temos sempre alguma informação de quantos visitantes extra é que vão aparecer. Portanto, se tivermos espaço para alguns visitantes, recebemos até encher e os restantes por aí fora. Normalmente, os primeiros 2 jogadores costumam ficar com todos. Só muito dificilmente é que os restantes visitantes passam para os outros jogadores. Depois da fase de visitantes, vamos receber dinheiro por cada um dos visitantes que estiver no nosso parque. Ou seja, primeiro recebemos os visitantes, eles pagam um bilhete, é dinheiro em caixa, portanto é dinheiro que nós vamos receber. Temos depois aqui Advance and Resolve da Newsroom Track, como eu mencionei, temos sempre aqui neste tabuleiro, temos sempre aqui esta informação, ou seja, este evento vai sair, este vai ficar disponível e o próximo vai estar visível. Portanto, nós vamos ter sempre aqui 2 eventos disponíveis para nós podermos ter uma noção. Portanto, um está sempre ativo e o outro sabemos que vai estar ativo no próximo turno. Para finalizar, depois temos aqui as outras 2 opções, que é o Refresh da City Center Facilities Tax. Voltando então aqui ao City Center, nós temos aqui 3 espaços disponíveis que todos os turnos vão ter edifícios novos. Ou seja, nós vamos sempre aqui a este saco que temos aqui, que é um saco que já vinha com o jogo, portanto é um saco de Dinogenics, como podem ver, onde estão todos os edifícios do jogo. Neste saco, nós vamos sempre tirar edifícios e colocar um edifício em cada um dos espaços que estejam ali. Portanto, isto acontece em todos os turnos. Ou seja, no próximo turno, o que vai acontecer aqui é, se ninguém comprou aqueles edifícios, não há problema nenhum, porque voltam a entrar mais. O que vai acontecer é que estes edifícios vão para cima daqueles que lá estão. E neste caso em concreto, quando vamos aqui ao mercado comprar edifícios, nós apenas podemos comprar o edifício que está por cima. Portanto, temos aqui vários edifícios. Todos os edifícios têm uma função. Por exemplo, temos aqui este edifício que é um... Como é que se chama isto? Isto chama-se não consigo focar, um Ammonite Exhibit, vale 8 de dinheiro. Cá está, Ammonite Exhibit, vale 8 de dinheiro, vale 0 pontos, mas vai para a localização do cinzenta. No entanto, dá 2 de reputação e a cada turno dá 2 pontos. Portanto, é aqui que começam a entrar também a gestão dos edifícios. Temos aqui, por exemplo, este edifício, que é uma... Onde é que ele está? Caiu. Temos aqui um edifício que é uma... Já está. Uma Goat Farm. Não consigo focar, mas... Pronto. Temos uma Goat Farm que custa 6 de dinheiro. E todos os turnos... Cá está. Focou. Uma Goat Farm que todos os turnos dá uma cabrinha que podemos adicionar para a manutenção
dos carnívoros, digamos assim. Pronto, e o jogo funciona mais ou menos assim. Portanto, nós vamos estar aqui durante, se não estou em erro, o jogo vai ter 7 seasons. Portanto, nós temos a primeira season em que estamos apenas a gerar recursos, a ir buscar edifícios, e depois temos mais 6 turnos em que nós vamos estar. Cá está, exatamente. Temos aqui, portanto, Season 1, depois temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e depois temos o Endgame Scoring. O Endgame Scoring vai funcionar de uma forma muito interessante. Por exemplo, onde é que está? O Endgame Scoring, que eu vou já mostrar-vos. Portanto, nós fazemos então a marcação dos pontos referentes a todos os nossos edifícios. Temos aqui a marcação dos pontos de todos os nossos edifícios. Fazemos também a marcação de pontos dos nossos edifícios, a marcação de pontos da variedade de dinossauros, ou seja, por cada espécie única de dinossauro que tivemos no nosso parque marcamos 3 pontos. Fazemos também a pontuação do dinheiro, por cada 3 de dinheiro marcamos 1 ponto. Fazemos também a marcação das cartas de ADN, ou seja, destas cartas aqui, se as tivermos na mão, cada par de cartas vale 1 ponto. E finalmente deduzimos os escândalos, ou seja, estes tokens, se tivermos assim algum, estes tokens significa que marcamos 6 pontos negativos, e é assim que fazemos a marcação dos pontos finais. O jogo traz também aqui um player aid muito interessante. Este player aid traz uma lista de todos os edifícios e o que é que eles fazem. E temos do outro lado também uma lista de todos os dinossauros e das suas habilidades especiais. Inclusivamente, temos aqui um Brontosaurus, que é um herbívoro, que é um Gentle Giant. Open spaces are a valid habitat. Rampages if placed in a pen or if another species enters or occupies open space. Ou seja, basicamente aqui o Brontosaurus quer estar num espaço aberto e não quer partilhar o seu espaço com nenhuma outra espécie. O que significa que nós temos de ter imenso cuidado se uma das nossas cercas se rebentar. Significa que o outro dinossauro vai fugir e vai assustar o Brontossauro, que também é enorme e também vai fazer rampas. Depois é uma reação em cadeia. Depois temos ali o Ankylosaurus, que eu já tinha mencionado. Temos ali o Stegosaurus, o Triceratops. Temos aqui depois um Tyrannosaurus, que é o que vale mais pontos, mas é também o mais perigoso. Temos o Pterodáctilo, que voa, o que significa que para nós podermos ter aqui um flight, cá está. Flight must be housed in a biodome to fulfill its habitat requirements, ou seja, nós temos de ter uma redoma para ter lá um pterodáctilo. Um pterodáctilo que, pronto, como eu disse, voa, como sabem, e portanto não é fácil. Portanto, não podemos deixar num campo aberto porque ele vai fugir. Depois temos aqui um raptor que, clever, during a rampage check, in addition to normal damage, suffer one visitor fatality on a slash result. Ou seja, este resultado do dado significa que tem 2... significa que é mais perigoso e neste resultado do dado, além de danificar um edifício, também mata uma pessoa. Depois temos aqui também um mutante, que é um dinossauro que nós podemos criar se não tivermos cartas suficientes. Para fazer isso, nós vamos aqui ao Dinogenics e em vez de completarmos um set completo, podemos dar 3 cartas misturadas e temos mutantes. Portanto, não temos um dinossauro puro, temos mutantes, que por sua vez têm também aqui alguns benefícios. Por exemplo, monsters existing mutants may each be fed once per upkeep phase to place an additional mutant into our park. Ou seja, basicamente eles são omnívoros, como podem ver, eles são omnívoros, mas se lhe dermos 2 cabrinhas, eles multiplicam-se e vão dar-nos mais pontos. Portanto, eles só valem 2, valem 0 de reputação, precisam de um espaço de 1, mas também é mais fácil de os adquirir. Há também a possibilidade de nós irmos para uma estratégia de mutantes. Portanto, ter imensos mutantes no nosso parque e, pronto, podermos, de facto, gerir dessa forma. Claro que os mutantes não dão reputação, que, como já viram, é uma coisa importante, mas é uma das coisas que existe, uma das estratégias possíveis que será esta. Bom, este é o Dinogenics, é um jogo que eu gosto imenso, especialmente por causa do tema. Isto é literalmente o filme do Parque Jurássico. Nós estamos a entrar no papel do John Hammond
para criar um parque jurássico, para alegrar as massas, as famílias e as crianças. Tem, de facto, aqui alguma gestão de risco, aqui com o rol dos dados, mas lá está, esta gestão de risco também só acontece se nós negligenciarmos a manutenção do nosso parque. Portanto, são escolhas que nós temos de fazer. Não é difícil conseguir controlar os rampages. Portanto, já tive jogos em que ninguém rolou este dado, porque teve bastante cuidado na manutenção do seu parque. Há jogos em que isso acontece. Há outros jogos onde isso não acontece tão facilmente, mas normalmente não é problemático. Portanto, como eu disse, como eu mencionei, é muito simples reparar os edifícios avariados. É também fácil livrar-nos dos escândalos. Atrasa-nos um pouco na gestão do nosso turno, mas não é problemático. De qualquer forma, é algo que acontece. De qualquer forma, é algo que pode acontecer, como eu disse, e está no jogo. Portanto, é algo que é importante que saibam que está no jogo. Portanto, este jogo tem, como eu disse, tem imensa variedade, porque nós podemos, como podem ver aqui, o baralho de ADN é enorme. Portanto, tem imensas cartas. Como podem ver aqui, este baralho é enorme. Tem, como eu disse, tem muitas cartas. Tem também aqui um baralho bastante grande de manipulação. Existe também uma variante do jogo onde é possível tirar as cartas de ataque, ou seja, as cartas que fazem interação direta negativa com os outros jogadores. Portanto, é possível tirar as cartas e jogar só com cartas de benefício, o que também é algo que pode agradar alguns jogadores. Portanto, é um jogo que, se não quiserem ter conflito, podem simplesmente tirar essas cartas de conflito. Portanto, não há problema nenhum. É um jogo que tem uma produção muito, muito forte, como podem ver. Só vos mostrei aqui alguns dinossauros, mas podem ver, por exemplo, temos aqui muitos T-Rexes. Temos aqui um saco cheio de T-Rexes. Temos aqui os galiminos, os pequeninos, as galinhas. Temos aqui... onde é que está? Temos aqui os brontossauros, que são aqueles enormes. Temos aqui os brontossauros. Como podem ver, em termos da produção, é extremamente tátil. Portanto, todos os dinossauros têm uma forma diferente. Há meeples para todos os dinossauros, portanto, os Dino Meeples, o que é muito giro. Até mesmo estes tokens aqui de Scandal são feitos de madeira, portanto, não são tokens de cartão. Isto é mesmo madeira. Os dados têm relevo, portanto, é muito giro, porque os próprios dados têm relevo. Os edifícios, embora pequeninos, são de boa qualidade, é um cartão de boa qualidade. Como eu mencionei, portanto, ter estes tabuleiros cheios de relevo, portanto, como podem ver aqui, este tabuleiro cheio de relevos, portanto, há relevos em todos os sítios do tabuleiro. Portanto, como podem ver, isto tem relevo, isto é relevo, isto é tudo relevo, portanto, tem um nível de produção bastante alto e, sinceramente, é um jogo que eu gosto bastante. É um jogo que tem feito bastante sucesso com todos os grupos a quem eu apresentei, principalmente pelo fato de ter muitas opções. Ter muitas opções é uma coisa que é importante, porque é possível usar várias estratégias de jogo para ganhar pontos. O jogo tem aqui uma característica que é uma característica importante de se saber, que é o fato de ter aqui o problema que se chama de runaway leader, ou seja, uma pessoa que ganhe muitos pontos e que esteja à frente vai ter tendência para ganhar cada vez mais pontos e ser cada vez mais difícil de apanhar. Portanto, por isso é que, para mitigar esse problema, foram colocadas as cartas negativas naquele baralho. Portanto, e é uma coisa que é importante as pessoas saberem. Portanto, o próprio jogo permite e encoraja a que haja ataques aos jogadores que estão à frente, porque senão não vai ser possível apanhá-los, porque se não houver maneira de mitigar o esforço deles, eles simplesmente vão disparar e vão continuar em frente, mesmo que nós estejamos a ganhar muitos pontos. Portanto, é algo que é importante que vocês saibam que isto acontece. De resto, como eu disse, é um jogo que eu gosto muito, porque é um jogo que tem várias mecânicas sólidas, várias mecânicas que já estão
bem conceituadas, já estão bem no mercado. Tem uma alocação de trabalhadores, tem gestão de recursos, tem set collection aqui nas cartas, tem muita informação tem muita informação que vocês, tem muitas mecânicas, aliás, que vocês já devem estar familiarizados, portanto é algo que não é difícil de encaixar em termos de informação, em termos de regras. É simples, é alocar trabalhadores aos espaços, que os espaços fazem as suas coisas e tentar juntar isso de uma estratégia que seja minimamente vencedora. Portanto, este é o Dinogenics. Espero que tenham gostado do vídeo. Já sabem, se gostaram do vídeo, ponham um like. Se não gostaram do vídeo, ponham like à mesma, para serem simpáticos, para não serem negativos. Se gostaram do meu canal, podem subscrever lá no sininho, lá em cima no YouTube. E espero que seja mais um jogo que tenham gostado de conhecer. Da minha parte é tudo. Até à próxima. Mantenham-se seguros.